Quando chegamos ao pátio, paramos nas sombras sob a varanda para discutir nossos planos. Assim como no grupo agora, Tarstarcas, eu disse: Tuvia, Chodar, Cartoriz e nós mesmos. Precisaremos de 5 Tuats para nos carregar. Cartoriz, ele exclamou. Seu filho. Sim, eu o encontrei preso em Shador, no mar de Omean, na terra dos primogênitos. Não conheço nenhum desses lugares, John Carter. Eles estão em Barsum e abaixo dele, meu amigo, mas espere até que tenhamos escapado, e você ouvirá a história mais estranha já contada a um barsomiano do mundo exterior. Agora devemos roubar nossos tots e cavalgar para o norte antes que esses companheiros descubram nosso truque. Em segurança, chegamos aos grandes portões na extremidade do pátio, através dos quais precisávamos levar nossos toats para a Avenida Lane. Lidar com 5 dessas feras enormes e ferozes não foi tarefa fácil, elas são selvagens e ferozes por natureza, mantidas sob controle apenas pela crueldade e força bruta. Quando nos aproximamos, eles cheiraram nosso cheiro desconhecido e gritaram de raiva, circulando ao nosso redor. Seus pescoços longos e poderosos se ergueram, levantando suas bocas escancaradas bem acima de nossas cabeças. Eles eram temíveis mesmo em repouso, mas quando agitados, eram tão perigosos quanto pareciam. O Toate estava a cerca de 3 metros no ombro. Sua pele elegante e sem pelos era de ardósia escura nas costas e nas laterais, desbotando para um amarelo brilhante em suas 8 pernas até os pés enormes, acolchoados e sem pregos, a barriga era branca pura. Uma cauda larga e plana, maior na ponta do que na base, completava a imagem deste formidável corcel de guerra marciano, uma montaria perfeita para essas pessoas guerreiras. Guiados apenas por telepatia, os Toats não requerem rédeas ou freios. Nosso objetivo era encontrar 2 que respondessem aos nossos comandos tácitos. Enquanto eles atacavam, conseguimos controlá-los o suficiente para evitar um ataque coordenado, embora o barulho de seus guinchos ameaçasse alertar os guerreiros próximos. Por fim, cheguei ao lado de uma fera enorme e, antes que ela pudesse reagir, balancei para a cela. Momentos depois, Tarstarcas montou em outro e, juntos, conduzimos mais 3 ou 4 em direção aos portões. Tarstarcas cavalgou à frente, abriu as barreiras e eu evitei que os toats soltos voltassem para o rebanho. Em seguida, entramos na avenida com nossas montarias roubadas e, sem fechar os portões, corremos em direção ao limite sul da cidade. Até agora, nossa fuga havia sido quase milagrosa e a sorte permaneceu conosco. Passamos pelas ruínas externas da cidade morta e chegamos ao nosso acampamento sem um indício de perseguição. Um apito baixo, nosso sinal pré-combinado, informou ao resto do nosso grupo que eu havia retornado, e fomos recebidos com entusiasmo. Pouco tempo foi perdido contando a aventura. Tarstarcas e Cartoriz trocaram as saudações formais costumeiras em Barsum, mas senti a afeição do Tark por meu filho, retribuída totalmente por Cartoriz. Chodar e o Jedak Verde foram formalmente apresentados, e Tuvia foi erguido para o Toat menos turbulento. Chodar e Cartoriz montaram outros 2 e partimos para o leste em um ritmo acelerado. Na borda da cidade, viramos para o norte e, sob o brilho das luas gêmeas, aceleramos silenciosamente pelo leito do Mar Morto, fugindo dos Warons e dos primogênitos, sem saber dos novos perigos que nos aguardavam. Ao meio-dia do dia seguinte, paramos para descansar as montarias e a nós mesmos. Os animais foram mancados para que pudessem pastar lentamente na vegetação ocre semelhante a musgo que servia de comida e bebida. Tuvia se ofereceu para vigiar enquanto o resto de nós dormia por 1 hora. Parecia que não havia passado tempo quando senti sua mão no meu ombro e ouvi sua voz suave alertando sobre um novo perigo. Levante-se, ó príncipe, ela sussurrou. Há aqueles atrás de nós que parecem ser um grande corpo de perseguidores. Apontando para o nosso caminho de viagem, ela me alertou e eu vi uma linha fina e escura no horizonte distante. Eu despertei os outros. Tarstarcas, elevando-se acima de nós, podia ver mais longe. Eles são um grande corpo de homens montados, disse ele, e eles viajam rapidamente. Não havia tempo a perder. Saltamos para nossos toats mancos, libertamos-los e montamos. Virando para o norte, corremos novamente no ritmo de nossa fera mais lenta. Durante todo o dia e durante a noite, corremos pelo deserto ocre, os perseguidores ganhando constantemente. Ao anoitecer, pudemos ver claramente que eram marcianos verdes e, durante a longa noite, ouvimos o barulho de seus equipamentos. Ao nascer do sol no segundo dia, a horda estava a menos de meia milha atrás. Um grito diabólico de triunfo surgiu quando eles nos avistaram. À frente, uma série de colinas marcava a margem distante do Mar Morto que havíamos cruzado. Alcançá-los aumentaria nossas chances de escapar, mas a montaria de Tuvia, carregando a carga mais leve, já estava vacilando. Cavalgando ao lado dela, vi sua besta cambalear contra a minha.
Antes de cair, agarrei-a pelas costas e balancei-a para as minhas, atrás de mim, com os braços agarrados com força. Esse fardo duplo logo diminuiu minha carga já sobrecarregada e nosso ritmo caiu, pois os outros não conseguiam se mover mais rápido do que os mais lentos de nós. Naquele pequeno grupo, ninguém abandonaria o outro apesar das diferenças de país, cor, raça, religião e até mesmo mundo de origem. Estávamos perto das colinas, mas os Orons estavam avançando tão rapidamente que toda a esperança de alcançar a segurança parecia perdida. Tuvia e eu ficamos para trás, nosso toate lutou abaixo de nós. De repente, senti seus lábios quentes pressionarem um beijo no meu ombro. Por tua causa, ó meu príncipe, ela murmurou. Então seus braços escorregaram da minha cintura e ela se foi. Virei-me e vi que ela havia deliberadamente caído no chão no caminho de nossos perseguidores, esperando que, aliviando o fardo de minha montaria, ela pudesse me levar para as colinas. Pobre criança. Ela deveria ter conhecido de um carter melhor do que isso. Eu balancei meu toate e o incentivei a avançar, tentando alcançá-la e, no mesmo momento, Cartoriz deve ter visto o que ela havia feito. Quando cheguei ao lado dela, ele já estava lá. Saltando de sua montaria, ele a ergueu de costas, virou o animal em direção às colinas e quebrou sua garupa bruscamente com a palma de sua espada. Então ele tentou o mesmo com o meu. O corajoso ato de cavalheirismo do menino me encheu de orgulho, e pouco me importei que isso nos custasse nossa última e frágil esperança de escapar. Os Orons estavam perto agora. Tars Tarkas e Shodar notaram nossa ausência e estavam correndo em nosso auxílio. Todos os sinais apontavam para um confronto espetacular, embora final, em minha segunda viagem a Barsol. Eu ansiava por ver minha divina princesa mais uma vez e a abraçava, mas se o destino não o tivesse ordenado, eu pelo menos enfrentaria os próximos momentos com coragem, dando tal conta de mim mesmo que os Warons do Sul falariam sobre isso por gerações. Um cartoriz desmontado. Tirei meu toate e me posicionei ao lado dele para enfrentar os demônios uivantes que avançavam sobre nós. Tarstarkas e Shodar tomaram posições de ambos os lados, soltando seus toates para que pudéssemos ficar em pé de igualdade. Os Orwons estavam talvez a 100 metros de distância quando uma forte explosão sacudiu o ar atrás de nós e, quase no mesmo instante, um projétil explodiu entre suas fileiras. O caos irrompeu instantaneamente. 100 guerreiros tombaram. Toates sem cavaleiro mergulharam entre os mortos e moribundos. Homens desmontados foram pisoteados na debandada que se seguiu. A ordem desapareceu das fileiras dos homens verdes e, quando eles olharam para cima para rastrear a origem do ataque, a confusão se transformou em recuo e recuou para o pânico selvagem. Em instantes, eles estavam fugindo tão loucamente quanto haviam atacado. Nós nos voltamos para a origem do primeiro tiro e vimos, apenas limpando as colinas mais próximas, um grande navio de guerra balançando majestosamente no ar. Sua arma de arco disparou novamente, enviando outro projétil para os Orwons em fuga. Quando ela se aproximou, não pude reprimir um grito selvagem de alegria, pois em seus arcos brilhava o emblema de Hélio. Capítulo sobre prisão. Enquanto Cartoriz, Shodar, Tarstarkas e eu estávamos olhando para o magnífico navio, um segundo e depois um terceiro subiram sobre as colinas, deslizando graciosamente atrás de sua irmã. Batedores aéreos de um homem só foram lançados do convés superior, mergulhando rapidamente em direção ao solo ao nosso redor. Em um instante, fomos cercados por marinheiros armados e um oficial se adiantou para se dirigir a nós. Seus olhos caíram sobre Cartoriz e, com uma exclamação de surpresa encantada, ele correu para a frente, colocando as mãos nos ombros do menino. Cartoriz, meu príncipe. Ele gritou. Caor, Caor. Orvastus cumprimenta o filho de Dejatoriz, princesa de Hélio, e seu marido, John Carter. Onde você esteve, ó meu príncipe? Todo Hélio foi mergulhado na tristeza. Calamidades terríveis se abateram sobre a poderosa nação de seu bisavô desde o dia em que você deixou nosso meio. Não se aflija, bom Orvastus, respondeu Cartoriz. Trago não apenas a mim mesmo para alegrar o coração de minha mãe e os corações de nosso povo, mas também alguém a quem todos os Barsumais amam seu maior guerreiro e salvador, John Carter, príncipe de Hélio. Orvastus virou-se para mim, e sua surpresa foi tão grande que ele parecia prestes a desmaiar. John Carter. Ele exclamou, depois fez uma pausa, perturbado, como se as palavras que desejava falar fossem terríveis demais para serem enquadradas. Eu sabia que ele não ousava perguntar a terrível verdade que eu havia retornado do seio do ISS, o Rio do Mistério, do Mar Perdido de Cruz e do Vale Dor. Ah, meu príncipe, continuou ele, como se nada tivesse interrompido sua saudação, seu retorno é suficiente. Deixe a espada de Orvastus ter a honra de ser a primeira a seus pés. Ele desafivelou a bainha e jogou a espada no chão diante de mim.
Entender os costumes de Hélio e a profundidade da lealdade marciana vermelha é compreender todo o peso desse gesto. Significava: minha espada, meu corpo, minha vida, minha alma são suas. Até a morte e além, somente sua palavra guia todos os meus atos. Qualquer um que levantar a mão contra você responderá a mim. É o juramento de fidelidade que um Jedi inspira em seus seguidores por meio da honra e do cavalheirismo. Nunca testemunhei tal tributo prestado a um mortal inferior. Houve apenas uma resposta. Abaixei-me, levantei a espada, levei o punho aos lábios e, então, caminhando para Orvastus, coloquei-a sobre ele com minhas próprias mãos. Orvastus, eu disse, colocando minha mão em seu ombro, você conhece melhor as agitações de seu próprio coração. Tenho poucas dúvidas de que precisarei de sua espada, mas aceite de Dion Carter, em sua honra sagrada, a promessa de que você nunca será chamado a empunhá-la, exceto na causa da verdade, justiça e retidão. Isso eu sabia, meu príncipe, respondeu ele, muito antes de lançar minha amada lâmina a seus pés. Enquanto conversávamos, outros aviadores se moviam entre o solo e o navio de guerra, e logo uma embarcação maior foi baixada de cima, capaz de transportar talvez uma dúzia de pessoas, e pousou levemente perto de nós. Ao pousar, um oficial saltou do convés, saudou Orvastus e disse: Cantuscan deseja que este grupo que resgatamos seja trazido imediatamente para o convés do Chavarian. Ao nos aproximarmos da nave, procurei os membros do meu grupo e percebi, pela primeira vez, que Tuvia não estava entre eles. Quando perguntei, soube que ninguém a tinha visto desde que Cartoriza a enviara galopando em direção às colinas, na esperança de tirá-la do perigo. Imediatamente, Orvastus despachou uma dúzia de batedores aéreos em diferentes direções para procurá-la. Ela não poderia ter ido muito longe desde a última vez que a vimos. O resto de nós subiu no convés da embarcação enviada para nos recuperar e, momentos depois, estávamos a bordo do Chavarian. O primeiro a me cumprimentar foi o próprio Cantus Can. Meu velho amigo havia subido aos mais altos escalões da marinha de Hélio, mas para mim ele continuava sendo o mesmo camarada corajoso que havia compartilhado as dificuldades de uma masmorra de Warun, os horrores dos grandes jogos e, mais tarde, os perigos de nossa busca por Dejatoris na hostil Zodanda. Naquela época, eu era um andarilho desconhecido em um planeta estranho, e ele era um simples paduar na marinha de Elium. Agora, ele comandava as formidáveis forças aéreas de Hélio, e eu era o príncipe da casa de Tardos Mors, Shedak de Hélio. Ele não me perguntou onde eu estive. Como Orvastus, ele temia a verdade e não a tirava de mim. Ele sabia que isso aconteceria algum dia, mas até então ele estava contente apenas em me ter com ele novamente. Ele cumprimentou Cartoriz e Tars Tarkas com genuíno deleite, mas não perguntou sobre suas viagens, mal contendo sua alegria ao ver o menino. Você não sabe, John Carter, disse ele, o quanto nós de Hélio amamos esse seu filho. É como se toda a grande afeição que tínhamos por seu nobre pai e sua pobre mãe tivesse se concentrado nele. Quando se soube que ele estava perdido, 10 milhões de pessoas choraram. O que você quer dizer, Cantuscan? Sussurrei, com sua pobre mãe. As palavras pareciam ter um significado sobre o que eu não conseguia entender. Ele me puxou de lado. Por um ano, disse ele, desde que Cartoriz desapareceu, Tejatori sofreu por seu filho perdido. A tristeza dos anos passados, quando você não voltou da planta da atmosfera, foi um pouco suavizada pelos deveres da maternidade, pois seu filho quebrou sua casca branca naquela mesma noite. Todo Hélio conhecia seu sofrimento, então, pois todo Hélio não lamentou com ela a perda de seu senhor? Mas com o menino fora, não sobrou nada. Expedição após expedição voltou com a mesma notícia sem esperança, e nossa amada princesa caiu cada vez mais, até que todos que a viram temiam que fosse apenas uma questão de dias antes que ela se juntasse a seus entes queridos no Vale Dor. Como último recurso, Mors Kajak, seu pai, e Tardos Mors, seu avô, lideraram duas grandes expedições e, há um mês, navegaram para o norte para explorar cada centímetro do hemisfério norte de Barsum. Por 2 semanas, nenhuma palavra voltou, mas espalharam-se rumores de que eles haviam encontrado um desastre e todos estavam mortos. Neste momento, Tatiarras renovou suas reivindicações persistentes por sua mão. Desde o seu desaparecimento, ele a perseguiu implacavelmente. Ela o temia e odiava, mas com a morte de seu pai e avô, Tatiarras detinha imenso poder, já que ele continua sendo juiz de Zodando a uma posição que Tardos Mors concedeu a ele depois que você recusou a honra. Ele teve uma audiência secreta com ela 6 dias. Ninguém sabe o que aconteceu, mas no dia seguinte Dejatoris desapareceu, levando consigo uma dúzia de guardas e servos de sua casa, incluindo Sola, a mulher verde filha de Tars Tarkas. Você se lembra? Nenhuma palavra sobre suas intenções foi deixada, mas é sempre assim com aqueles que embarcam em peregrinações voluntárias das quais ninguém retorna.
Devemos acreditar que Dejatoris buscou o reino gelado de ISS e que seus servos leais a acompanharam. Zatcharras estava a Vinhélio quando desapareceu. Ele comanda a frota que a procura. Nenhum vestígio foi encontrado e temo que a busca seja em vão. Enquanto conversávamos, os aviadores de Orvastus voltaram para o Chavarian, mas nenhum encontrou vestígios de Tuvia. Fiquei perturbado com a notícia do desaparecimento de Dejatoris, e agora adicionado à minha preocupação estava o destino da garota que eu acreditava ser filha de uma orgulhosa casa barsomiana a quem eu pretendia devolver ao seu povo. Eu estava prestes a pedir a Cantuscan que continuasse a busca quando um aviador da nau capitânia da frota chegou, trazendo um oficial com uma mensagem para Cantuscan de Arras. Cantuscan leu e se virou para mim. Zatcharras ordena que nossos prisioneiros sejam trazidos diante dele. Não há mais nada a fazer. Ele governa Hélio, mas mostraria mais honra e cavalheirismo se ele viesse aqui para cumprimentar o salvador de Barsum com o respeito que lhe é devido. Você sabe bem, meu amigo, eu disse, sorrindo, que Zatcharras tem todos os motivos para me odiar. Nada o agradaria mais do que me humilhar e depois me matar. Agora que ele tem uma desculpa perfeita, vamos ver se ele se atreve a usá-la. Chamando Cartoris, Tarstarcas e Shodar, embarcamos no pequeno panfleto com Cantus Cain e o oficial de Arras e, momentos depois, entramos no convés da nau capitânia de Zatcharras. Quando nos aproximamos do Gide Zodanga, nenhum sinal de saudação ou reconhecimento cruzou seu rosto, nem mesmo para Cartoris ele ofereceu uma palavra amigável. Seu comportamento era frio, arrogante e intransigente. Howard Zatcharras, eu disse em saudação, mas ele não respondeu. Por que esses prisioneiros não foram desarmados? Ele perguntou a Cantuscan. Eles não são prisioneiros, Zatcharras, respondeu o oficial. 2 deles pertencem às famílias mais nobres de Elium. Tarstarcas, Jedak de Tar, é o aliado mais confiável de Tar dos Moors. O outro é um companheiro e amigo do príncipe de Hélio, isso por si só é suficiente para mim. Não é o suficiente para mim, retrucou Zatcharras. Devo ouvir mais daqueles que realizaram a peregrinação do que apenas seus nomes. Onde você esteve, Dion Carter? Acabo de voltar do Vale Dor e da terra do primogênito, Zatcharras, respondi. Ah, ele exclamou, claramente satisfeito. Você não nega, então? Você voltou do seio de SS? Voltei de uma terra de falsas esperanças, um vale de tortura e morte. Com meus companheiros, escapei das garras horríveis de demônios enganosos. Voltei ao Barsum que salvei de uma morte indolor para salvá-lo novamente, mas desta vez da morte em sua forma mais terrível. Calma, blasfemador, gritou Zat Arras. Não espere salvar sua carcaça covarde inventando mentiras horríveis para, mas ele não terminou. Nenhum homem chama de um Carter de covarde e mentiroso e Zat Arras deveria saber disso. Antes que uma mão pudesse me parar, eu estava ao seu lado, uma mão segurando sua garganta. Quero venha do céu ou do inferno, Zat Arras, continuo sendo Dion Carter como sempre fui. Nenhum homem jamais me chamou de tais nomes e viveu sem desculpas. Com isso, comecei a dobrá-lo de volta sobre o meu joelho, apertando meu aperto. Prenda-o! Gritou Zat Arras, e uma dúzia de oficiais saltou para ajudá-lo. Cantuscan se aproximou e sussurrou com urgência. Desista, eu imploro. Isso envolver-nos-á a todos. Meus homens e oficiais não podem ver esses homens imporem as mãos em você sem se juntar. Isso desencadeará um motim, talvez uma revolução. Pelo bem de Tardos Moors e pelo Hélio, desista. Com suas palavras, soltei Zat Arras e, virando as costas, caminhei em direção à morada do navio. Venha, Cantuscan, eu disse. O príncipe de Hélio voltaria para o Chavarian. Ninguém interferiu. Zat Arras estava pálido e trêmulo entre seus oficiais. Alguns olharam para ele com desprezo e se aproximaram de mim, enquanto um oficial de longa confiança de Tardos Moors falava baixinho enquanto eu passava. Você pode contar minha espada entre seus homens, Dion Carter, disse ele. Agradeci e continuei. Em silêncio, embarcamos e logo depois pisamos mais uma vez no convés do Chavarian. 15 minutos depois, vieram ordens da nau capitânia para prosseguir em direção ao Hélio. A viagem transcorreu sem intercorrências. Artoriz e eu estávamos perdidos em pensamentos sombrios. Cantuscan refletiu sobre as calamidades que poderiam acontecer a Hélio caso Zat Arras impusesse a antiga punição para aqueles que voltassem do Vale Dor. Tarstarcas lamentou a perda de sua filha. Só Shodar era despreocupado, um fora da lei e fugitivo. Ele não poderia ter um destino pior do que em qualquer outro lugar. Vamos pelo menos sair com bom sangue vermelho em nossas lâminas, disse-lhe um desejo simples e que provavelmente será atendido. Entre os oficiais do Chavarian, detectei divisões se formando antes mesmo de chegarmos a Hélio.
Alguns procuraram se reunir perto de Cartorice e de mim, enquanto outros se mantiveram distantes, presos por sua devoção supersticiosa às doutrinas de Dor, ISS e Corus. Eu não podia culpá-los, eu sabia com que firmeza um credo, por mais absurdo que seja, pode agarrar um povo inteligente. Ao retornar de Dor, cometemos sacrilégio ao contar nossas experiências, ultrajamos a religião de seus pais. Éramos blasfemadores, hereges mentirosos. Mesmo aqueles que se apegaram a nós por lealdade provavelmente duvidaram de nosso relato. É difícil substituir uma religião antiga por uma nova, não importa quão tentadoras sejam as promessas, e quase impossível rejeitar a antiga como falsa sem oferecer um substituto. Cantus Khan não falaria de nossas experiências entre os Terns e os primogênitos. É suficiente que eu arrisque minha vida reconhecendo ou não me peça para gravar meus pecados ouvindo o que sempre me ensinaram ser a heresia mais grave. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, nossos amigos e inimigos teriam que se declarar abertamente. Ao chegar a Hélio, o acerto de contas viria. Se Tardos Mors não tivesse retornado, a inimizade de Zat Arras poderia pesar muito contra nós, pois ele representava o governo de Hélio. O Pursiai lhe equivaleria à traição. A maioria das tropas provavelmente seguiria o exemplo de seus oficiais, embora muitos dos homens mais poderosos das forças terrestres e aéreas se apegassem a Dion Carter. No entanto, a população quase certamente exigiria punição por nosso sacrilégio. Não importa como eu olhasse para isso, a perspectiva era sombria. Mas minha mente foi consumida pela angústia ao pensar em Dejatoris. O perigo que aguardava minha princesa, os horríveis homens planta, os ferozes macacos brancos me deixava sem dormir dia e noite. Muitas vezes cobri o rosto, tentando em vão tirar o pesadelo da minha mente. Era meio da manhã quando chegamos acima da torre escarlate de uma milha de altura que marca o Hélio Maior. Circulando em direção às docas da marinha, vimos uma multidão poderosa surgindo pelas ruas abaixo. O Hélio foi alertado por radioaerograma de nossa aproximação. Do convés do Chavarian, nós quatro, Cartoris, Tarstarcas, Shodar e eu, fomos transferidos para um voador menor que nos levaria a alojamentos dentro do Templo da Recompensa. Aqui, a justiça marciana é dispensada tanto ao benfeitor quanto ao malfeitor. Aqui o herói é homenageado, aqui os culpados são condenados. Fomos levados para o templo do patamar em seu telhado, ignorando totalmente as pessoas, ao contrário do costume usual. Anteriormente, eu sempre tinha visto prisioneiros ilustres ou andarilhos célebres desfilando do portão de Jedax ao longo da ampla Avenida dos Ancestrais, através de densas multidões de cidadãos zombeteiros ou aplaudindo, até o templo da recompensa. Eu sabia que Zat Arras não ousava confiar na multidão perto de nós, pois temia que seu amor por Cartoris e por mim pudesse explodir em uma exibição que anularia seu medo supersticioso das acusações que enfrentávamos. Suas intenções não eram claras, mas sua natureza sinistra era evidente, pois apenas seus assistentes mais confiáveis nos acompanhavam ao Templo da Recompensa. Estávamos alojados em uma sala no lado sul do templo, com vista para a Avenida dos Ancestrais, que se estendia até o portão de Jedax, a 8 quilômetros de distância. Na praça abaixo e ao longo das ruas por 1 quilômetro inteiro, as pessoas estavam o mais apertadas possível. Eles permaneceram ordeiros sem zombarias, sem aplausos, mas quando nos viram na janela acima, muitos enterraram o rosto nos braços e choraram. No final da tarde, um mensageiro de Zat Arras nos informou que seríamos julgados por um conselho imparcial de nobres no grande salão do templo no primeiro Zod do dia seguinte a aproximadamente 8h40, horário da Terra. Poucos momentos antes da hora marcada na manhã seguinte, uma forte guarda de oficiais de Zat Arras chegou para nos escutar até o grande salão. Entramos em pares e marchamos pelo amplo corredor da esperança até a plataforma central. Guardas armados nos precederam e nos seguiram, enquanto 3 fileiras sólidas de soldados Zodangan se alinhavam de cada lado do corredor desde a entrada até a tribuna. Quando chegamos ao recinto elevado, vi nossos juízes. 31 nobres, supostamente escolhidos por sorteio, estavam sentados em círculo. No entanto, para meu espanto, nenhum único rosto amigável estava entre eles. Quase todos eram Zodangans, e o responsável pela derrota de Zodanga nas mãos das Sórbias Verdes e sua subsequente subjugação a Hélio poderia esperar pouca justiça para mim, meu filho ou o grande Tark que comandou os selvagens membros da tribo. Ao nosso redor, o vasto coliseu circular estava lotado. Todas as classes, idades e ambos os sexos foram representados. Quando entramos, o zumbido baixo da conversa cessou e quando paramos na plataforma o trono da justiça o silêncio desceu sobre os 10.000 espectadores. Os juízes estavam sentados em círculo na borda da plataforma. Fomos designados assentos de costas para uma pequena plataforma central de frente para os juízes e o público. Cada um de nós tomaria seu lugar neste pedestal quando nosso caso fosse apresentado.
O próprio Zatcharras ocupava a cadeira dourada do magistrado-presidente. Quando estávamos sentados e os guardas se retiraram, ele se levantou e chamou meu nome. John Carter, ele gritou, tome seu lugar no pedestal da verdade para ser julgado imparcialmente de acordo com suas ações e aprender a recompensa que você mereceu. Voltando-se para o público, ele recitou os atos sobre os quais minha recompensa ou punição seria determinada. Saibam vocês, ó juízes e povo de Hélio, declarou ele, que Dion Carter, outrora príncipe de Hélio, retornou por sua própria conta do Vale Dor e até mesmo do templo de Sus. Lá, na presença de muitos homens de Hélio, ele blasfemou contra o sagrado ISS, o Vale Dor, o Mar Perdido de Curus, os próprios ternes sagrados e até mesmo Vissus, deusa da morte e da vida eterna. E saiba ainda, por seus próprios olhos sobre este pedestal da verdade, que ele realmente voltou desses recintos sagrados, desafiando nossos antigos costumes e violando a santidade de nossa religião. Aquele que está morto uma vez pode não viver novamente. Aquele que tentar isso deve morrer para sempre. Juízes, seu dever é claro, nenhum testemunho pode contrariar a verdade. Que recompensa será dada a John Carter por esses atos? Morte, gritou um dos juízes. Então o homem se levantou na plateia e, levantando a mão para o alto, gritou: Justiça! 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 Era Cantus Can. Quando todos os olhos se voltaram para ele, ele saltou pelos soldados Zodangan e subiu na plataforma. Que tipo de justiça é essa? Ele perguntou às Atcharras. O réu não foi ouvido, nem autorizado a chamar testemunhas a seu favor. Em nome do povo de Hélio, exige o tratamento justo e imparcial para o príncipe de Hélio. Um grande grito surgiu da plateia. Justiça! 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 Zatcharras não ousou desafiá-los. Fale, então, ele rosnou, virando-se para mim. Mas não blasfemas contra as coisas sagradas de Barson. Homens de Hélio, gritei, dirigindo-me aos espectadores e falando sobre as cabeças dos meus juízes, como Dion Carter pode esperar justiça dos homens de Zodanga? Ele não pode e não pede. É para vocês, os homens de Hélio, que ele apresenta seu caso e ele não apela para mais ninguém. Não é por si mesmo que ele fala, mas por você, por suas esposas, suas filhas e aqueles que ainda estão por nascer. Falo para salvá-los dos horrores indescritíveis que vi amontoados sobre as mulheres de Barçum no lugar que os homens chamam de Templo de Sus, das garras dos homens planta, das presas dos grandes macacos brancos de dor, da luxúria cruel dos santos teres, de tudo o que o frio e SS morto entrega a eles de lares de amor, vida e felicidade. Não há nenhum homem aqui que não conheça a história de Dion Carter? Como ele veio de outro mundo, um prisioneiro entre os homens verdes, e subiu através da tortura e perseguição a um lugar alto entre os mais altos de Barsum? Como ele nunca mentiu para si mesmo, nunca prejudicou o povo de Barsum, nunca falou levianamente de uma religião que ele não entendia completamente. Não há homem em Barsum hoje que não deva sua vida a um único ato meu, no qual eu me sacrifiquei e a felicidade de minha princesa para que você pudesse viver. E assim, homens de Hélio, reivindico o direito de ser ouvido, de ser acreditado e de servi-lo salvando-os do falso futuro de dor e sus, como uma vez os salvei da morte real. É para você de Hélio que eu falo. Quando eu terminar, deixe os homens de Zodanda fazerem sua vontade comigo. Zatcharras pegou minha espada, então eles não me temem mais. Você vai ouvir. Fale John Carter, príncipe de Hélio. Gritou um grande nobre da plateia, e a multidão ecoou até que o prédio tremeu com suas vozes. Zatcharras sabia que não deveria interferir em um sentimento tão avassalador. Por 2 horas, me dirigi ao povo de Hélio. Quando terminei, Zatcharras levantou-se e, voltando-se para os juízes, disse baixinho: Meus nobres, vocês ouviram o apelo de Dion Carter. Ele teve todas as oportunidades de provar sua inocência a esse culpado, mas passou o tempo em mais blasfêmia. Qual é, senhores, o seu veredicto? Morte ao blasfemador! Gritou um, levantando-se de um salto. Instantaneamente, todos os 31 juízes se levantaram com as espadas erguidas, sinalizando concordância unânime. As pessoas podem não ter ouvido a acusação de Zatcharras, mas certamente ouviram o veredicto. Um murmúrio taciturno percorreu o coliseu lotado, até que Cantus Can, que havia permanecido na plataforma, levantou a mão pedindo silêncio. Com uma voz calma e deliberada, ele se dirigiu à multidão. Você ouviu o destino que os homens de Zodanga teriam ao herói mais nobre de Hélio. Pode ser dever dos homens de Hélio aceitar seu veredicto, que cada um haja de acordo com seu coração. Aqui está a resposta de Cantus Can, chefe da marinha de Hélio, às Atcharras e seus juízes. Com isso, ele desafivelou a bainha e jogou a espada aos meus pés. Imediatamente, soldados e cidadãos, oficiais e nobres, passaram pelos soldados Zodangan em direção ao trono da retidão. 100 homens lotaram a plataforma e 100 lâminas caíram no chão aos meus pés.
Zatiarras e seus oficiais estavam furiosos, mas impotentes. Uma a uma, levei as espadas aos lábios e as coloquei sobre seus donos. Venha, disse Cantus Can, vamos escutar John Carter e seu grupo até seu palácio. Eles se formaram ao nosso redor e se moveram em direção às escadas que levavam ao corredor da esperança. Pare, gritou Zatiarras. Soldados de Hélio, que nenhum prisioneiro deixe o trono da justiça. As tropas Zodandan eram a única força heliomética organizada no templo e Zatiarras esperava obediência, mas ele não previu a resistência que se levantou imediatamente. De todos os cantos do Coliseu, espadas brilhavam e homens avançavam ameaçadoramente contra os Zodangans. Alguém gritou: Tardos Mors está morto 1000 anos para Dion Carter, Didac de Hélio. Com isso, percebi que apenas um milagre poderia evitar um confronto que poderia desencadear uma guerra civil. Espere, eu gritei, pulando para o pedestal da verdade. Que nenhum homem se mova até que eu termine. Uma espada enfiada aqui hoje poderia mergulhar ele em uma guerra amarga e sangrenta, irmão contra irmão, pai contra filho. Nenhuma vida vale esse sacrifício. Prefiro me submeter ao julgamento tendencioso de Zatiarras do que causar conflitos civis. Que cada um de nós ceda um ponto ao outro e deixe este assunto descansar até que Tardos Mors retorne, ou Mors Kajak, seu filho. Se nenhum dos dois retornar dentro de 1 ano, um segundo julgamento pode ser realizado a precedente. Então, baixando minha voz para Zatiarras, acrescentei: a menos que você seja um tolo maior do que eu considero, você aproveitará a oportunidade que ofereço antes que seja tarde demais. Uma vez que aquela multidão de espadas abaixo se levanta contra seus soldados, nenhum homem em Barçom nem mesmo o próprio Tardos Mors pode evitar as consequências. O que você diz? Fale rapidamente. O Giz de Zodangan Elium ergueu a voz sobre a multidão tumultuada abaixo. Segurem suas mãos, povo de Hélio. Ele gritou, sua voz tremendo de fúria. A sentença do tribunal foi declarada, mas o dia da vingança ainda não está definido. Eu, Zatiarras, Giz de Zodanga, reconhecendo os laços reais do prisioneiro e seus serviços passados a Hélio e Barsum, concedo um indulto de 1 ano, ou até o retorno de Mors Kajak ou Tardos Mors a Hélio. Voltem para suas casas em silêncio. Tá. Ninguém se mexeu. Eles ficaram de pé, tensos e vigilantes, com os olhos fixos em mim como se esperassem um sinal para atacar. Limpe o templo, Zatiarras murmurou para um de seus oficiais. Temendo o que a força poderia provocar, fui até a borda da plataforma e gesticulei em direção à entrada principal, sinalizando para que partissem. Ao meu movimento, eles se viraram como um só, passando pelos guardas de Zatiarras em silêncio, ainda ameaçando em sua postura, enquanto o próprio Gil franzia a testa impotente. Cantus Can e os outros leais a mim permaneceram no trono da retidão. Venha, disse Cantus Can, vamos acompanhá-lo ao seu palácio, meu príncipe. Cartorice Chodar Tarstarkas seguem. Com um olhar desdenhoso para Zatiarras, ele caminhou pelo corredor da esperança. Nós 4, seguidos por uma centena de companheiros fiéis, avançamos triunfantemente, sem oposição, embora os olhos queimassem sobre nós de todos os cantos. Nas ruas, uma densa multidão se separou para nós. Enquanto caminhávamos por Hélio em direção ao meu palácio nos arredores, muitos lançaram espadas aos meus pés em homenagem. Meus escravos caíram de joelhos quando os cumprimentei, sua lealdade inabalável pelos perigos desconhecidos que eu havia enfrentado. Ah, mestre, gritou um, se ao menos nossa divina princesa estivesse aqui, este seria realmente um dia de alegria. Lágrimas arderam em meus olhos e me virei para escondê-las. Cartori chorou abertamente enquanto os escravos o cercavam de carinho, lamentando nossa perda compartilhada. Foi aqui que Tars Tarkas soube pela primeira vez que sua filha, Sola, havia acompanhado Dejatoris em sua longa peregrinação final. Embora ele suportasse sua dor estoicamente, eu podia sentir sua profundidade. Em contraste com sua espécie, ele exibiu plenamente as qualidades humanas mais gentis de amor, amizade e compaixão. Naquela noite, nosso banquete de boas-vindas no grande refeitório do príncipe de Hélio foi moderado e sombrio. Mais de 100 compareceram, excluindo minha corte, pois Dejatoris e eu mantivemos uma casa adequada à nossa posição real. A mesa, à moda marciana vermelha, era triangular, refletindo os 3 membros de nossa família. Cartoris e eu ocupamos os centros de nossos lados. No meio do caminho ao longo do terceiro lado, a cadeira ornamentada e de espaldar alto de Dejatoris permaneceu vazia, adornada apenas com seus trajes e joias de casamento. Atrás dele estava um escravo, pronto para servir como nos dias passados. A visão da cadeira vazia, uma vez ocupada por minha princesa vivaz, torceu meu coração. À minha direita estava Cantus Can, à direita da cadeira vazia de Dejatoris. Tars Tarkas ocupava um assento especialmente elevado, construído anos atrás para acomodar sua estrutura maciça.
Em uma mesa marciana, o assento de honra é sempre à direita da anfitriã, reservado para Tars Tarka sempre que ele visitava Hélio. Urvastus assumiu o assento de honra do lado de Cartoris. A conversa foi esparsa. A perda de Dejatoris foi dolorosamente recente, agravada por temores por Tardos Mors e Mors Kajak, incerteza sobre o destino de Elium caso ela permanecesse em cativeiro. De repente, gritos distantes quebraram o silêncio, aplausos ou gritos de alarme, era impossível dizer. O tumulto se aproximou. Um escravo irrompeu no corredor. Uma grande multidão está enxameando os portões do palácio. Ele gritou. Momentos depois, outro gritou. Dejatoris foi encontrado. Um mensageiro de Dejatoris. Não perdi tempo. As janelas do refeitório davam para a avenida que levava aos portões do outro lado da mesa. Com um único salto, limpei a mesa e os jantares, pousando na varanda além. Abaixo, o gramado escarlate estava lotado de pessoas cercando um cavaleiro montado que se aproximava do palácio. Eu corri em direção a eles. Quando me aproximei, vi Sola no topo do monte. Onde está a princesa de Hélio? Eu exigi. A garota verde escorregou de sua montaria e correu para mim. Ó meu príncipe! Meu príncipe! Ela gritou. Ela se foi para sempre. Mesmo agora, ela pode estar cativa na lua menor. Os piratas negros de Barsuma levaram. Capítulo 18. A história da Sola. Uma vez dentro do palácio, levei Sola ao refeitório. Depois de cumprimentar formalmente seu pai no costume dos homens verdes, ela contou a peregrinação e a captura de Dejatoris. 7 dias atrás, após sua audiência com Lacharras, Dejatoris tentou deixar o palácio sob o manto da noite. Embora eu não soubesse o resultado de seu encontro com Lacharras, senti sua profunda angústia e, quando a vi escapando, não precisei de orientação para entender seu destino. Despertando apressadamente uma dúzia de seus guardas mais leais, expliquei meus temores a eles e, comum, eles se comprometeram a seguir nossa amada princesa em suas andanças até mesmo para o sagrado ISS e o Vale Dor. Nós a encontramos não muito longe do palácio, acompanhada apenas pelo fiel Uola, o cão. Quando a alcançamos, ela fingiu raiva e nos ordenou que voltássemos, mas pela primeira vez desobedecemos. Vendo que não a deixaríamos continuar sozinha a perigosa jornada, ela chorou e nos abraçou, e juntos partimos para a Noite do Sul. No dia seguinte, encontramos uma manada de pequenos toats e, depois disso, cavalgamos rapidamente, fazendo um bom progresso. Viajamos muito rápido para o sul até a manhã do quinto dia, quando avistamos uma grande frota de navios de guerra indo para o norte. Eles nos avistaram antes que pudéssemos encontrar abrigo, e logo fomos cercados por uma horda de homens negros. Os guardas da princesa lutaram bravamente, mas foram rapidamente dominados e mortos. Apenas Dejatoris e eu sobrevivemos. Quando ela percebeu que estava nas garras dos piratas negros, ela tentou tirar a própria vida, mas um deles arrancou sua adaga de suas mãos e eles nos amarraram para que nossas mãos ficassem inúteis. A frota continuou para o norte com seus cativos. Havia cerca de 20 grandes navios de guerra junto com vários cruzadores pequenos e rápidos. Naquela noite, um dos cruzadores menores, que estava muito à frente, voltou com uma prisioneira, uma jovem vermelha que eles haviam capturado em uma série de colinas, bem debaixo do nariz de 3 navios de guerra marcianos vermelhos. Eles afirmaram. A partir de trechos de conversas que ouvimos, ficou claro que os piratas negros estavam procurando por um grupo de fugitivos que haviam escapado deles vários dias antes. Que a captura da jovem foi significativa ficou evidente na longa e séria entrevista que o comandante da frota manteve com ela. Mais tarde, ela foi amarrada e colocada em nosso compartimento com Dejatoris e eu. A nova prisioneira era uma garota muito bonita. Ela disse a Dejatoris que muitos anos antes ela havia empreendido a peregrinação voluntária da corte de seu pai, o Jedak de Ptar. Ela era Tuvia, princesa de Ptar. Então, ao saber a identidade de Dejatoris, ela se ajoelhou e beijou as mãos acorrentadas da princesa, explicando que naquela mesma manhã ela estivera com Dion Carter, príncipe de Hélio, e seu filho Cartoris. A princípio, Dejatoris não podia acreditar nela, mas quando Tuvia contou todas as estranhas aventuras que enfrentou desde que conheceu Dion Carter e relatou o que Dion Carter, Cartoris e Shodar lhe contaram sobre suas experiências na Terra dos Primogênitos, Dejatoris soube que não poderia ser mais ninguém. Pois quem, disse ela, em toda Barsum, exceto Dion Carter, poderia ter feito tais ações? E quando Tuvia falou de seu amor por Dion Carter e sua lealdade inabalável à princesa de sua escolha, Dejatoris desabou e chorou, amaldiçoando os Acharras e o destino cruel que a separou de Hélio poucos dias antes do retorno de seu amado senhor. Não o culpo por amá-lo, Tuvia, disse ela, e acredito que sua afeição é pura e sincera, a julgar pela franqueza de sua confissão para mim.
A frota continuou para o norte quase até Hélio, mas naquela noite eles evidentemente perceberam que Dion Carter havia escapado e virado para o sul novamente. Pouco depois, um guarda entrou em nosso compartimento e me arrastou para o convés. Não há lugar na terra dos primogênitos para um verde, disse ele, e com um empurrão violento me fez cair ao mar. Ele evidentemente pensou que era a maneira mais fácil de livrar o navio de mim enquanto me matava ao mesmo tempo. Mas o destino interveio e, por um milagre, escapei com apenas pequenos hematomas. O navio estava se movendo lentamente e, enquanto mergulhava na escuridão, me preparei para uma queda terrível, pois a frota havia navegado milhares de pés acima do solo o dia todo. Para meu espanto, pusei em uma massa macia de vegetação a menos de 6 metros abaixo do convés do navio. A quilha deve ter roçado o topo das colinas na época. Fiquei deitado lá a noite toda e, na manhã seguinte, vi o motivo da minha sobrevivência. Do pico em que caí, pude ver o vasto panorama do fundo do mar e colinas distantes lá embaixo. A frota mal havia roçado o topo das colinas na escuridão e o guarda negro me arremessou, acreditando que eu cairia para a morte. Alguns quilômetros a oeste, encontrei uma hidrovia pertencente a Hélio. Lá, eu consegui um toate o resto, você sabe. Por vários minutos ninguém falou. Dejatoris nas garras do primogênito. Eu estremeci, mas de repente o velho fogo da autoconfiança inquebrável surgiu dentro de mim. Levantei-me de um salto, ombros jogados para trás, espada erguida, e fiz um voto solene de alcançar, resgatar e vindar minha princesa. 100 espadas brilharam de suas bainhas e 100 combatentes saltaram para o tampo da mesa, prometendo suas vidas e fortunas à expedição. Com planos já se formando em minha mente, agradeci a cada amigo leal e, deixando o Cartoris para entretê-los, retirei-me para minha câmara de audiência com Cantus Can, Tarstarcas, Shodar e Urvastus. Lá discutimos a expedição em detalhes até tarde da noite. Shodar tinha certeza de que Sus selecionaria Dejatoris e Tuvia para servi-la por um ano. Durante esse tempo, pelo menos, eles estarão comparativamente seguros, disse ele, e saberemos onde procurá-los. A questão de equipar uma frota para entrar em Omean foi deixada para Cantus, Can e Shodar. Cantus Can concordou em levar os navios necessários para o cais o mais rápido possível, onde Shodar supervisionaria seu equipamento com hélices de água. Tendo passado anos reequipando navios de guerra capturados para navegar em Omean, Shodar estava familiarizado com a construção de hélices, carcaças e engrenagens auxiliares. Estimou-se que a conclusão de nossos preparativos levaria 6 meses, já que o máximo sigilo era necessário para manter o projeto escondido de Zat Arras. Cantuscan agora acreditava que as ambições do homem estavam totalmente acesas e que nada menos que o título de Jedak de Hélio satisfaria. Duvido, disse Cantuscan, que ele acolheria o retorno de Dejatoris, pois isso significaria outro mais próximo do trono do que ele. Com você e Cartoris fora do caminho, pouco o impediria de reivindicar o título de Jedak, e você pode ter certeza de que, enquanto ele mantiver o poder aqui, nenhum de vocês estará seguro. Há uma maneira, declarou Orvastus, de frustrá-lo completamente e para sempre. O quê? Eu perguntei. Ele sorriu. Vou sussurrar aqui, mas um dia estarei no topo da cúpula do Templo da Recompensa e gritarei para as multidões animadas abaixo. O que você quer dizer? Perguntou Cantus Can. John Carter, Jedak de Hélio, disse Orvastus em voz baixa. Os olhos de meus companheiros se iluminaram, sorrisos sombrios de satisfação e expectativa se espalhando por seus rostos enquanto cada um se virava para mim, questionando. Eu balancei minha cabeça. Não, meus amigos, eu disse, sorrindo, obrigado, mas não pode ser. Ainda não, pelo menos. Quando soubermos que Tardos Mors e Mors Kajak não voltaram mais, se eu estiver aqui, então me juntarei a você para garantir que o povo de Hélio possa escolher de forma justa seu próximo Jedak. Quem quer que eles escolham terá a lealdade da minha espada, não buscarei a honra para mim. Até então, Tardos Mors é Jedak de Hélio e Zat Arras atua como seu representante. Como quiser, John Carter, respondeu Orvastus, mas o que foi isso? Ele sussurrou, apontando para a janela com vista para os jardins. Antes de terminar, ele pulou para a varanda do lado de fora. Lá vai ele. Ele gritou animadamente. Os guardas. Abaixo. Os guardas. Estávamos logo atrás, e todos viram um homem correr por um pedaço de gramado e desaparecer nos arbustos além. Ele estava na varanda quando o vi pela primeira vez, gritou Orvastus. Rápido! Vamos segui-lo. Juntos, corremos para os jardins, mas apesar de vasculhar o terreno com todo o guarda por horas, nenhum vestígio do intruso noturno foi encontrado. O que você acha disso, Cantus Can? Perguntou Tarstarcas. Um espião enviado por Zat Arras, respondeu ele. Sempre foi o jeito dele.
Ele terá algo interessante para relatar ao seu mestre, então, e o Orvastus. Espero que ele tenha ouvido apenas nossa conversa sobre um novo Gedak, eu disse. Se ele ouvisse nossos planos de resgatar Dejatoris, isso poderia desencadear uma guerra civil, pois ele tentará nos frustrar e eu não serei impedido. Eu até me voltaria contra Tardos Mors se necessário. Se todo Aurélio cair em um conflito sangrento, prosseguirei com esses planos para salvar minha princesa. Nada me impedirá a não ser a morte e se eu morrer, meus amigos, vocês jurarão continuar a busca por ela e trazê-la em segurança de volta à corte de seu avô? Cada um colocou a mão no punho da espada e jurou fazer o que eu pedi. Concordamos que os navios de guerra a serem remodelados deveriam ser enviados para Astor, outra cidade heliomética distante a sudoeste. Cantuscan acreditava que as dotas poderiam acomodar pelo menos 6 navios de guerra por vez, além de seu trabalho regular. Como comandante em chefe da marinha, ele poderia facilmente gerenciar sua realocação e manter a frota em partes remotas do Império até que estivéssemos prontos para montá-la para o ataque a Almean. Nossa conferência não terminou até tarde naquela noite, mas cada homem teve seus deveres delineados e todo o plano meticulosamente mapeado. Tanto Scan e Shodar supervisionariam a remodelação dos navios. Tars Tarkas deveria entrar em contato com Tark e avaliar a lealdade de seu povo por seu retorno de Dor. Se favorável, ele viajaria imediatamente para Tark para reunir uma grande horda de guerreiros verdes para serem transportados diretamente para o Vale Dor e o Templo de Sus, enquanto nossa frota atacava Omean para destruir os navios dos primogênitos. Urvastus assumiu a delicada tarefa de organizar uma força secreta de combatentes leais para me seguir aonde quer que eu pudesse me levar. Como estimamos que mais de 1 milhão de homens seriam necessários para tripular os 1000 grandes navios de guerra, os transportes dos Homens Verdes e seus navios de comboio não foi uma tarefa pequena. Depois, dei boa noite a Cartoris, exausto. Retirei-me para meus aposentos, tomei banho e deitei-me sobre minhas sedas e peles adormecidas, antecipando minha primeira boa noite de sono desde que voltei para Barsum. No entanto, mesmo assim, o sono não traria paz. Não sei quanto tempo descansei antes de acordar e encontrar meia dúzia de homens poderosos sobre mim, uma mordaça já na boca, meus braços e pernas amarrados antes que eu pudesse resistir. Eles não falaram uma palavra, a mordaça me silenciando completamente. Silenciosamente, eles me levantaram e me levaram em direção à porta do quarto. Ao passarem pela janela através da qual a lua lançava seus raios brilhantes, vi cada rosto envolto em camadas de seda e não consegui reconhecer nenhum. Uma vez no corredor, eles se aproximaram de um painel de parede secreto que levava a passagens que terminavam nos poços do palácio. Parecia improvável que alguém de fora da minha casa soubesse dessa passagem, mas o líder foi direto para o painel, tocou o botão oculto e abriu a porta. Seus companheiros me carregaram para dentro, o líder fechando o painel atrás de nós e seguindo. Descendo pelas passagens para os poços fomos. O líder bateu na porta com o punho de sua espada 3 golpes afiados, uma pausa, mais 3, outra pausa, depois 2. Momentos depois, a parede se abriu e fui empurrado para uma câmara brilhantemente iluminada onde 3 homens ricamente adornados o aguardavam. Um deles se virou para mim com um sorriso sarcástico nos lábios finos e cruéis era Atias. Capítulo 19. Desespero Negro. Ah, disse Zatiarras, a que circunstância afortunada devo o prazer desta visita inesperada do príncipe de Hélio? Enquanto ele falava, um dos meus guardas removeu a mordaça da minha boca, mas eu não respondi. Fiquei em silêncio, meu olhar fixo no G de Zodanda, e não duvido que minha expressão traísse o desprezo que sentia por ele. Os olhos de todos na câmara se voltaram primeiro para mim, depois para Zatiarras, até que um rubor de raiva se espalhou lentamente por seu rosto. Você pode ir, disse ele para aqueles que me trouxeram, e quando apenas seus 2 companheiros e nós permanecemos, ele se dirigiu a mim novamente com uma voz fria como gelo, lenta, deliberada e pontuada com pausas cuidadosas, como se pesasse cada palavra. John Carter, disse ele, pelo decreto do costume, pela lei de nossa religião e pelo veredicto de um tribunal imparcial, você está condenado à morte. O povo não pode salvá-lo, só eu tenho esse poder. Você está inteiramente em minhas mãos, posso matá-lo ou libertá-lo. Se eu escolhesse a morte, ninguém saberia. Se você tiver permissão para viver em Elium por 1 ano sob os termos de seu indulto, há pouca chance de as pessoas insistirem em fazer cumprir a sentença. Você pode ficar livre em 2 minutos, com uma condição. Tardos Mors nunca mais voltará a Elium, nem Mors Kajak, nem Dejatoris. O Hélio deve escolher um novo Gedak dentro de 1 ano. Zatiarra seria Gedak. Concorde em defender minha causa, este é o preço de sua liberdade. Eu terminei. Eu sabia que Zatiarras era totalmente capaz de me matar.
Se eu estivesse morto, ele poderia muito bem se tornar Jedak de Hélio sem oposição. Livre, eu poderia prosseguir a busca por Dejatoris. Mortos, meus bravos camaradas podem falhar em seus planos. Ao recusá-lo, arrisquei não apenas não impedi-lo de reivindicar Hélio, mas também condenar Dejatoris aos horrores da arena de Sus. Por um momento eu vacilei, mas apenas um momento. A orgulhosa filha de Mirgedax escolheria a morte em vez de uma aliança indigna, e de um Carter não poderia fazer menos por Hélio do que ela faria por seu povo. Virei-me para as Acharras. Não pode haver aliança, eu disse. Um traidor de Hélio não pode se aliar a um príncipe da casa de Tardos Mors. Não acredito, Zatcharras, que o grande Jedak esteja morto. Zatcharras encolheu os ombros. Não demorará muito, de um Carter, disse ele, antes que suas opiniões importem apenas para você. Aproveite-os enquanto pode. Esta noite, você entrará no silêncio e na escuridão dos poços para refletir sobre a generosa oferta que fiz. Deixem de aceitá-lo dentro de um prazo razoável e nunca mais deixarão essa escuridão. Nem você saberá o momento em que minha mão atravessar as sombras com a adaga afiada que lhe roubará sua última chance de recuperar o calor, a liberdade e a alegria do mundo exterior. Ele bateu palmas. Os guardas voltaram. Para os poços, disse ele, gesticulando em minha direção. 4 homens me acompanharam, sua luz de mão de rádio lançando uma iluminação fraca enquanto me conduziam por túneis aparentemente intermináveis, para baixo, sempre abaixo da cidade de Hélio. Por fim, eles pararam em uma câmara de tamanho moderado. Anéis foram colocados nas paredes rochosas, às quais correntes foram presas, os restos mortais de prisioneiros anteriores pendurados nas extremidades. Um esqueleto foi chutado para o lado e, depois de destrancar um cadeado enorme, eles prenderam uma pesada faixa de ferro no meu próprio tornozelo. Então eles partiram, levando a luz com eles. A escuridão absoluta prevaleceu. Por alguns minutos, ouvi o leve barulho do equipamento, que gradualmente se desvaneceu em completo silêncio. Eu estava sozinho com os ossos de homens mortos, companheiros sombrios cujo destino era provavelmente o meu próprio índice. Quanto tempo fiquei naquela escuridão, não sei. Eventualmente, afundei no chão duro, encostando a cabeça na parede de pedra, e dormi. Várias horas depois, acordei e encontrei um jovem parado diante de mim. Em uma das mãos ele carregava uma luz, no outro, um recipiente contendo uma mistura fina e parecida com o mingau, a tarifa comum para prisioneiros barsomianos. Zatcharras envia saudações, disse o jovem, e me ordena que informe que, embora ele esteja plenamente ciente da trama para torná-lo Jedak de Hélio, ele não pretende retirar a oferta que fez. Para ganhar sua liberdade, você só precisa pedir que eu informe a Zatcharras que você aceita seus termos. Eu balancei minha cabeça. O jovem não disse mais nada, deixando a comida ao meu lado antes de voltar pelo corredor, levando a luz com ele. 2 vezes por dia, durante muitos dias, ele vinha com comida, sempre transmitindo as saudações de Zatcharras. Por muito tempo tentei conversar sobre outros assuntos, mas ele não quis falar e, por fim, desisti. Durante meses, procurei maneiras de alertar Cartori sobre meu paradeiro. Aspei um único elo da enorme corrente, na esperança de desgastá-lo o suficiente para seguir o jovem pelos túneis e escapar. Eu estava consumido pela ansiedade sobre o progresso da expedição para resgatar Dejatoris. Eu sabia que Cartoriz agiria se fosse livre, mas ele também poderia ser um prisioneiro de Zatcharras. Que o espião de Zatcharras tinha ouvido nossa discussão sobre um novo Jedak era certo, e apenas alguns minutos antes havíamos deliberado sobre o plano para resgatar Dejatoris. Era provável que ele soubesse disso também. Cartoriz, Cantus Khan, Tarstarkas, Urvastus e Shodar já podem ser vítimas dos assassinos de Zatcharras ou prisioneiros como eu. Resolvi fazer mais uma tentativa de aprender alguma coisa e, para esse fim, adotei uma estratégia cuidadosa quando os jovens vieram à minha cela. Eu tinha notado que ele era um rapaz bonito, mais ou menos do tamanho e idade de Cartoriz, e que seu traje gasto não combinava com seu porte digno e nobre. Com essas observações em mente, abri minhas negociações durante sua próxima visita. Você foi muito gentil comigo durante minha prisão, eu disse, e como sinto que meu tempo pode ser curto, desejo, antes que seja tarde demais, oferecer alguma prova tangível de minha gratidão por tudo que você fez para tornar meu confinamento suportável. Você me trouxe comida todos os dias, garantindo que fosse pura e suficiente. Nunca você tentou explorar minha indefesa para me insultar ou prejudicar. Sua cortesia e consideração são o que motiva meus mais profundos agradecimentos e desejo dar-lhe algum sinal disso. Na sala da guarda do meu palácio há muitos ornamentos finos. Vá até lá e selecione o arnês que lhe agradar será seu. Tudo o que peço é que você o use para que eu saiba que meu desejo foi realizado. Você vai fazer isso?
Os olhos do menino brilharam de prazer e eu ouvi olhar de seu traje surrado para o esplendor do meu. Por um momento, ele ficou pensando e, naquele momento, meu coração pareceu parar muito dependia da substância de sua resposta. E se eu fosse ao palácio do príncipe de Hélio com tal pedido, eles iriam de mim e provavelmente me jogariam de cabeça na avenida. Não, não pode ser, embora eu agradeça a oferta. Se Zatiarras suspeitasse que eu contemplasse isso, ele teria meu coração cortado. Não há mal nenhum nisso, meu filho, insisti. À noite, você pode ir ao meu palácio com um bilhete meu para Cartoris, meu filho. Você pode lê-lo antes de entregá-lo, para ver se não contém nada prejudicial a Zatiarras. Meu filho será discreto, e apenas nós três precisamos saber. É simples e inofensivo, não poderia ser condenado por ninguém. Mais uma vez, ele ficou em silêncio, imerso em pensamentos. E é uma espada curta de joias que tirei do corpo de um Jidak do norte. Quando você pegar o arnês, veja que Cartoris também lhe dá. Com ele e o arnês de sua escolha, nenhum guerreiro em toda Zodanda estará mais bem equipado. Traga materiais de escrita em sua próxima visita e, em poucas horas, você estará vestido com um estilo condizente com seu nascimento e porte. Ainda em pensamento e em silêncio, ele se virou e saiu. Eu não conseguia adivinhar sua decisão e passei horas me preocupando com o resultado. Se ele entregasse uma mensagem a Cartoris, isso significaria que Cartoris ainda vivia e estava livre. Se ele voltasse usando o arnês e a espada, eu saberia que Cartoris havia recebido meu bilhete e sabia que eu ainda vivia. Que o portador era um Zodangan seria suficiente para dizer a Cartoris que eu era um prisioneiro de Zatiarras. Com ansiosa expectativa, aguardei a próxima visita regular do jovem. Não falei mais do que minha saudação habitual. Ao colocar a comida ao meu lado, ele também depositou materiais de escrita. Meu coração saltou, eu tinha vencido meu ponto. Fingindo surpresa, peguei os materiais e escrevi uma breve ordem para Cartoriz entregar um arnês de sua escolha e a espada curta que descrevi. Isso era tudo, mas significava tudo para mim e para Cartoriz. Coloquei o bilhete aberto no chão. Partak pegou e saiu sem dizer uma palavra. Até então, eu estava nos boxes há quase 300 dias. Se alguma coisa deveria ser feita para salvar Dejatoris, tinha que ser feita rapidamente, pois se ela já não estivesse morta, seu fim logo chegaria aos escolhidos por Issus viveram apenas um único ano. Quando os passos se aproximaram novamente, mal pude esperar para ver se Partak carregava o arnês e a espada. Mas meu coração afundou. O portador de comida não era Partak. O que aconteceu com Partak? Eu perguntei, mas o homem não disse nada. Assim que ele deixou minha comida, ele refez seus passos para o mundo acima. Os dias se passaram e meu novo carcereiro continuou seus deveres em silêncio, nunca falando uma palavra comigo. Eu só conseguia adivinhar o motivo da remoção de Partak, mas estava claro que tinha a ver com a nota que eu havia dado a ele. Depois de toda a minha alegria, eu não estava melhor do que antes, pois agora eu nem sabia se Cartoriz vivia. Se Partak tivesse buscado o favor de Zat Arras, ele poderia ter permitido que eu procedesse como fiz, entregando minha nota a seu mestre para provar sua lealdade. 30 dias se passaram desde que dei a nota. 330 dias se passaram desde minha prisão. Pelos meus cálculos, estavam apenas cerca de 30 dias antes que Dejatoris fosse forçado a entrar na arena para os ritos de Sus. A imagem era insuportável, aquela bela criatura dilacerada pelas presas cruéis dos macacos brancos. Minha mente recuou do pensamento. Dentro de 30 dias, minha incomparável princesa enfrentaria aquelas feras selvagens na arena dos primogênitos, seu corpo sangrando arrastado pela poeira e sujeira até que partes dele fossem levadas para servir de alimento para os nobres negros. Eu poderia ter enlouquecido, se o som do meu carcereiro se aproximando não tivesse desviado minha mente dessas visões horripilantes. Capítulo 20. Uma nova e sombria determinação se apoderou de mim. Eu faria um esforço sobre-humano para escapar, matar meu carcereiro por meio de truques e confiar no destino para me guiar com segurança para o mundo exterior. Com esse pensamento, entrei em ação. Eu me joguei no chão da minha cela perto da parede, contorcendo meu corpo como se tivesse morrido após uma luta violenta. Quando ele se inclinava sobre mim, eu agarrava sua garganta com uma mão e o golpeava com um golpe poderoso usando a folga da minha corrente, que eu agarrava com força na mão direita. O homem condenado se aproximou. Eu o ouvi fazer uma pausa, murmurar uma exclamação e depois se ajoelhar ao meu lado. Meu aperto na corrente apertou quando ele se aproximou. Abri os olhos para encontrar sua garganta e naquele instante atingido pela corrente. Funcionou exatamente como planejado, mas o horror me congelou. O rosto tão próximo do meu era o de meu filho, Cartoriz. Deus, que destino cruel conspirou para colocá-lo em meu caminho no exato momento em que eu estava prestes a atacar.
Um movimento errado, um segundo de ignorância, e eu teria matado meu próprio filho. Uma providência misericordiosa, embora tardia, turvou meus sentidos quando desmaiei inconsciente no corpo de bruços de meu filho. Quando acordei, uma mão fria e firme pressionou minha testa. Hesitei, reunindo os pensamentos fragmentados correndo pelo meu cérebro cansado. Então a lembrança do que eu quase tinha feito surgiu e eu não os